Mas nas redes sociais, uma das questões que tem sido muito discutida ao longo do mundo é as questões de privacidade. Alguns não têm privacidade ao longo do tempo, ao publicarem seus conteúdos, vem aquele seguidor que vem interagindo de uma forma negativa, então acabam invadindo totalmente o teu espaço. E tu não começas a ter o teu espaço para começar a realizar as coisas que tu queres. É por isso que é muito importante nós sabermos nos posicionar nas redes sociais. Uma vez aconteceu uma polêmica do cantor Big Nelo, não é? Não vou estar aqui a entrar em detalhes, mas ele simplesmente silenciou-se, não falou nada. Então, essa é uma das formas que nós devemos utilizar nas redes sociais. Nem sempre, depende muito da questão, mas na maior parte das vezes é não falarmos nada ou não fazermos nada. Porque às vezes o fazer traz mais polêmica no assunto. Então, nós temos que ter muita atenção quando vamos lidar com esse tipo de crises nas redes sociais. Tem sempre aquele comentário negativo, tem sempre pessoas a tentarem estragar, né? Ou simplesmente pessoas a tentarem estragar, não é? o que nós projetamos nas redes sociais. Mas aí está a questão. Quem ele é? Quem ele é, como ele afeta a minha vida. Não é? Mas hoje Sim, em dia, não nós, afeta em nada. pela evolução da tecnologia, em várias redes sociais nós já conseguimos coletar informações pessoais, por exemplo, Sim, mas vais caracterizar. coletar informações pessoais de alguém que não agrega nada na sua vida, porque é Não, imagina que simplesmente... tu és um profissional e estás a querer saber se as tuas informações que tu tens partilhado são úteis. E tu colocas aí sondagem, o que é que eu tenho agregado para todos vocês ao longo desse tempo. E tu começas a colher alguns votos. E tu consegues perceber mais ou menos o quão trabalhoso tu tens, né, usufruído, ou seja, quão os teus trabalhos têm sido bons para os teus seguidores ou quão os teus trabalhos têm sido maus. Então tu já consegues ter essas informações ao longo do tempo. Pois é, mas isso vai ser utilizado, né, de forma interna ou internamente. Vai ser utilizado para adaptar estratégias. Não vai ser utilizado para ir atacar a pessoa. Não, porque nós, é como eu já disse, quando a pessoa não quer ter exposição nas redes sociais, feche o perfil. Porque se o perfil está aberto, nós temos que saber que vamos ter todo tipo de comentários. E quando E o as feedback está totalmente positivo, faz com que nós possamos ficar lá por muito mais tempo. Mas nem sempre vai ser positivo, vai ser também negativo. Mas isso não é um dos principais factos que faz com que muita gente esteja sempre com os seus perfis ativos. Como assim? Não percebi. O feedback das pessoas, quanto mais as pessoas interagem, gostam do teu conteúdo, vão mostrando, independentemente de alguns criticarem, não é? Faz com que tu fiques mais tempo e continues a fazer o trabalho que estás a fazer. Sim, até porque isso ajuda no engajamento. O engajamento é isso. Mais gostos, mais comentários, sejam eles bons ou maus. Se bem que quando é mau é porque há um problema, Ok? mas de certa forma isso ajuda no engajamento. Tanto é que há pessoas que planeiam estratégias de redes sociais para fomentar mesmo esses comentários maldosos, né? Porque sabemos que as polêmicas geram muitos comentários. E há pessoas que traçam essa estratégia no plano de comunicação. Epa, esse mês nós vamos partilhar isso acerca disso. E vamos mover os prós e contras. Isso vai gerar muitos debates e vai aumentar o engajamento. É uma estratégia. Então, há pessoas, né, que fazem de tudo para crescer o engajamento. E esses comentários negativos chegam a ajudar as estratégias. Mas falando de uma coisa bastante importante que são as crises emocionais ao longo do tempo que vão surgindo. Aqui, como é que são as estratégias para prevenir e gerenciar crises de imagem? Uma das coisas é definir como é que a comunicação vai ser passada. É o que eu já disse no princípio. As redes sociais são muito perigosas. Nós não devemos utilizar elas
para mostrar aquilo que nós somos, né? Aquilo que é a nossa vida pessoal. E essa é a primeira coisa que se deve discutir com um profissional que quer engajar a sua imagem profissionalmente. Nada de exposição, nada de transpor aquilo que é a linha tênue entre a vida profissional e a vida pessoal. Nós vamos mostrar para as pessoas simplesmente aquilo que elas têm que ver e aquilo que elas têm que saber, né? Então, quando não há esse tipo de limitação, acontece assuntos polêmicas que acabam por ferir, não é? E chegar aí no que tu disseste, questões emocionais. E eu sempre digo, quando isso acontece, é porque não se teve uma boa discussão do plano de comunicação, de como é que serão transmitidas as informações. E como lidar com feedback negativo? Uma das coisas é que eu falei, silêncio, primeiro. Enquanto toda a polêmica está a ser gerada, o silêncio publicamente é muito importante. Internamente, tem que se discutir, né, quais serão as estratégias para poder abafar a situação. Uma das estratégias que eu prefiro, né, utilizar, não é? É, primeiramente, fazer uma nota, um comunicado sobre o assunto que se passou, né? Pode ser um comentário negativo, por exemplo, acerca da imagem de um profissional. Uma nota, com uma nota de repúdio, nesse caso, com um comentário acima e as ideias, né, do profissional. Não sendo muito subjetivo, não é? Evitando o máximo mostrar aquilo que é a opinião e simplesmente condenar o ato, né? Mostrar o comentário, condenar o ato e apelar para que outras pessoas não tenham as mesmas atitudes. E simplesmente. Mas falou de algo bastante importante que eu tenho notado ao longo do tempo. O uso de cada rede social em função do algoritmo, quer dizer, a expansão do conteúdo que tu vais lançando, não é? É mediante o algoritmo. Existem algumas coisas que são consideradas como palavras-chave. Quão importante é o uso de palavras-chave e SEO para otimizar a visibilidade? É muito importante, principalmente para pessoas que gostam de alcance orgânico, como eu. Nós precisamos ter atenção quais são os conteúdos que estão em tendência, né, no mundo digital. Ao ter esse domínio, nós podemos utilizar as palavras-chave certas para poder atrair o nosso público. Porque quando utilizamos palavras-chave ou hashtags, né, erradas, nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo, né? Imagine que eu estou a falar de técnicas de oratória e eu simplesmente vou utilizar hashtags, palavras-chave que não definem muito bem aquilo que eu estou a transmitir, no que eu estou a transmitir na publicação, não é? Então eu não consigo o meu alcance. Eu estou a falar de técnicas de oratória, então eu vou procurar palavras-chave que tragam o Destacam público aquilo que tu abordaste. exatamente. E outra coisa também, o excesso de palavras-chave, de hashtag, é um erro. Muita gente faz isso achando que assim vai atrair mais pessoas para a publicação. É erro, isso não existe. O máximo são 5 a 6 palavras-chave ligadas ao sector, que mostram exatamente aquilo que a pessoa está a falar. E outra coisa, antes de fazer o conteúdo, é bom pesquisar aquilo que está em tendência. Se eu vou falar de técnicas de oratória, eu pesquiso, né, o que é que realmente as pessoas estão a procurar saber, né? Por exemplo, como ultrapassar a timidez no momento de Da uma palestra. gravação. Exatamente. Então a minha hashtag tem que ser com base nisso, porque é o que as pessoas estão mais a procurar. Eu não vou meter aí simplesmente técnicas de oratória, não. Como ultrapassar a timidez, não sei o que, essas coisas todas. Porque é o que está em alta. Então, na definição das hashtags, palavras-chave, a principal
o principal, o que se deve saber é que para termos palavras-chave e hashtags de relevância, né, depende do conteúdo que está em alta, o que é que está a se procurar, o que Então, é nesse viral. caso, qualquer pessoa deve seguir as tendências, mas as tendências não têm nada a ver, ou seja, não está relacionado com aquilo que tu fazes. Imagina o seguinte, tu desenvolves um conteúdo sobre culinária e a tendência do mercado não se está a falar de culinária. Tu vais envergar para um outro ramo que está a falar de animais de estimação, simplesmente porque é o que está a ser abordado no momento e começas a deixar um pouquinho o teu conteúdo natural para trás? Não, na verdade, as tendências, né, devem ser ligadas à nossa área. Por isso é que é importante. Nós estamos sempre a pesquisar assuntos relacionados à nossa área. Se estás a falar de culinária, tem sempre um assunto em culinária que está em alta, que é tendência. Tu só não sabes porque tu não acompanhas as redes. Se Ok. calhar não acompanhas os influencers de culinária, os chefes, o que é que está a fazer, qual é o tipo de vídeo que estão a utilizar. Tu, se calhar, é que não acompanhas as tendências da tua área, mas existem. Tem sempre tendência de toda a área.